Olá, pessoal. Que a graça perpétua do Senhor venha estar com cada um de nós. Que o nosso Deus de paz venha nos consolar neste dia, nos dar força, nos dar ânimo, para que nós possamos continuar sempre avante a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vinda do nosso Senhor está muito próxima, né? Às vezes as pessoas falam: estou cansado de ouvir isso, né? Estou cansado de ouvir esses chavões bíblicos, né? Jesus te ama, né? Jesus está voltando, né? Essas palavras, mas essas palavras proferidas, irmãos, ela vai acontecer. E nós temos que ter essa plena confiança de anunciarmos a volta de Cristo, anunciarmos, né, as bem-aventuranças do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante um período muito grande da igreja, a igreja viveu aquele primeiro amor. E hoje nós sabemos que os verdadeiros servos de Deus sempre adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós sabemos que a inteligência humana de criar coisas está cada dia maior, meus irmãos. E daqui a pouco o papel moeda, né, vai embora. Vai ficar só, né, a parte de cartões. As pessoas falam em introdução de, né, de chip que já tem aí. Isso é tudo para se cumprir as escrituras sagradas. E a palavra de Deus diz que todas as coisas passarão, mas minha palavra jamais passará. Não é verdade? E tanto do Velho Testamento ao Novo Testamento fala de Cristo. O Velho Testamento vem dizendo da vinda do Senhor. E o Novo Testamento, né, o cumprimento da Escritura Sagrada. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, a palavra de Deus diz que Paulo, servo do Senhor, então essa epístola de Paulo, o apóstolo Paulo, servo do Senhor, escreveu aos Romanos. E no capítulo 8 de Romanos, irmãos, tem uma palavra muito sábia e importante para as nossas vidas. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, por seu decreto. Então, amados irmãos, se você tem passado tribulações na sua vida, saiba, pode ter certeza que todas as coisas contribuem para o seu bem, contribuem para o meu bem, para o nosso crescimento. Mas eu estou sofrendo, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? É claro que Ele está vendo o seu sofrimento. Se nós não formos até Ele, é porque Ele ainda tem um projeto para cada um de nós que estamos aqui. Eu tenho certeza, pela experiência da vida, que vocês já passaram por muitas dificuldades, tormentas que pareciam que não iam passar, mas passaram. Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus justo que cuida de cada um de nós. E se você está passando por algum sofrimento, saiba, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Um exemplo clássico disso está lá em Gênesis, capítulo 39, diz sobre José. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó,
capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que eu tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia diz que os irmãos de José o invejavam, e Jacó amava José. Mas a palavra de Deus diz que os seus irmãos invejavam José, jogaram José no buraco, não é verdade? Depois conversaram entre si, resolveram arrancá-lo dali e venderam para uma caravana de ismaelitas. E a palavra de Deus diz que Potifar, o eunuco, o comprou. E mais forte, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. José, nós sabemos que é um representativo de Cristo. E nós sabemos que nós aprendemos com isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos o tanto que este homem, José, nos deu exemplo, e nós sabemos o tanto que ele sofreu. Foi vendido pelos irmãos, foi caluniado, mas José nunca perdeu a esperança. Quando José disse que teria um sonho, que teve um sonho, que as estrelas se curvariam diante dele, não é verdade? O pai dele se curvaria, os irmãos, a família toda se curvaria diante deles, não acreditavam. Mas José, assim como eu e você, somos homens e mulheres cheios de sonhos, sonhos que nós queremos realizar nesta terra. E José também nos representa. José representa Cristo. Então, José, ele era próspero, ele foi próspero em tudo que ele fez. A mulher, tentou seduzi-lo, ele não permitiu isso. Ele foi preso por causa disso. Mais uma vez caluniado, E ali ele foi parar na prisão. Na prisão ele começou a trabalhar por carcereiro. E também ele foi abençoado. Diz assim, no versículo 23 de Gênesis 39, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Assim, meu irmão, é comigo e com você. Aparentemente, algumas pessoas estão vendo você ou eu descendo, mas isso, irmão, é para subir. Glória a Deus. Porque o crente, o servo do Senhor, ele também vence as batalhas quando parece que está sendo derrotado, principalmente quando a gente dobra o nosso joelho. A gente desce para poder subir diante da presença de Deus. Então, assim nós também vemos toda a trajetória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pregou, expulsou os demônios, falou muitas profecias que estão se cumprindo tete a tete nos nossos dias de hoje. E ele foi levado até a cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades ali na cruz do Calvário. E ele disse no momento antes da morte, está consumado. Então, meus amados irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E este homem, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem do que ele estava falando. O apóstolo Paulo passou frio, passou nudez, naufrágio, não é verdade? Foi açoitado, não sei quantas chibatadas, 40 menos uma. Mas ele nunca perdeu a esperança da salvação.
Assim, a coisa mais importante que esses homens apresentaram para nós é a salvação eterna. O Senhor Jesus Cristo nos mostrou a salvação eterna. José, através do seu exemplo, nos mostrou que é possível ter a salvação eterna. Assim, o apóstolo Paulo, não é verdade, nos mostrou que é possível ter a salvação eterna. Cada um de nós, irmãos, nós somos um representativo da presença de Deus na terra. Deus, Ele quer que eu e você continuemos firme na fé. A vida aqui, irmãos, ela não é fácil. Eu estava falando no começo dessa palavra que a inteligência humana de criar coisas está cada dia mais evolutiva. Estão criando robôs, não é verdade? Estão criando máquinas destruidoras. Então, irmãos, isso tudo é para a vinda do anticristo. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos, né? Antes de falar, nós sabemos que estão criando bunkers pelo mundo todo para se protegerem. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens do céu. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem pessoas que estão estocando comida, não é verdade? Mas e nós, que temos apenas o pão diário, que trabalhamos pelo pão diário? Eu sou assim, irmãos. A minha vida é todo dia uma fé em fé para vencer esse mundo, eu e minha família. Então, por quê? Porque a nossa glória, eu estava conversando isso com um irmão hoje em Cristo, a nossa glória não é aqui, a nossa morada não é aqui. Nós que não temos condição, então não poderemos entrar num bunker, porque nós não temos condição financeira. Isso vai ser para aqueles que têm condição financeira, não é verdade? Mas o que nos resta e a coisa maior que nós temos é a nossa fé, a nossa esperança. Então todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Você está passando por dificuldade hoje, todas as coisas cooperam para você, meu irmão, porque Deus continua no barco e Ele vai acalmar as tempestades da sua vida. Acredite nisso. O meu justo viverá da fé. A palavra de Deus diz que o momento certo de José chegou, né? Ali, Faraó teve um sonho e ninguém, os mais inteligentes e sábios da sua época não conseguiam decifrar. Por quê? Porque era já um projeto de Deus. Mas aí aquele homem que foi levantado na prisão o copeiro lembrou de José e mandaram chamar José. Trocaram a sua roupa, deram um banho em José, fizeram a sua barba e levaram até Faraó. E ali José explicou tudinho o que ia acontecer. Ia vir 7 anos de fome, 7 anos de bonança. Então prepare os celeiros para que tudo venha a dar certo. E ali eles fizeram tudo o que José falou. José se tornou o segundo maior do reinado. E é interessante que 7 anos nós sabemos como foi nos dias de Noé. Noé, antes de acontecer o dilúvio, né? 7 dias antes, Deus avisou Noé. E o dilúvio veio, não é verdade? Assim, José é um representativo daquilo futuro que está para acontecer. Muito breve, irmãos, muito breve a vinda do nosso Senhor. Não se prega mais sobre isso, não é verdade? Eu estou costumando dizer que as pessoas agora pregam sobre Rolex, pregam sobre o carro importado que ganhou, que comprou, a casa não sei de quanto. Isso para eles é uma vida, mas não quer dizer, irmãos, que as pessoas não precisam, não possam ter, mas isso não é o ponto principal. O ponto principal, meus irmãos, seria uma das fontes maiores, que é a libertação. Se fumava, não fuma mais. Se prostituía, não se prostitua mais. Se era um mendigo, se tornou uma pessoa melhor. Isso sim. A prosperidade também faz parte da vida do cotidiano do homem, mas ela não deve ser colocada à frente das coisas de Deus.
Assim também, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, volto a dizer, se você tem passado por dificuldades achando que Deus te abandonou, Ele nunca vai te abandonar. Pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas todavia eu não me esquecerei de vocês. Deus é conosco, irmãos. Por mais que às vezes a gente não está vendo acontecer, Deus é conosco. E a palavra de Deus diz que José foi abençoado por Deus. Aqueles irmãos vieram com fome e José ali fez aquela gincana, aquela brincadeira com eles ali, mandou trazer o irmão mais novo para saber se estava vivo. Eles tinham feito a mesma coisa com o irmão mais novo, não é verdade? E eles estavam ali muito perdidos. José perguntou se o pai Jacó era vivo, disse que era, mandou trazer o seu pai e todos os seus irmãos, suas famílias, para morar ali no Egito com eles, no Baixo Egito. E o que aconteceu, meus irmãos? Deus abençoou. Deus não só abençoou José, quando se revelou aos irmãos, dizendo, sou eu, José. Os irmãos ficaram de queixo caído pelo mal que fizeram. Não é verdade? Assim como fizeram mal, Jesus disse na cruz do Calvário. Ele disse, Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Não é verdade, irmão? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele te ama, meu irmão, de todo o coração, toda a força que existe em você, já existe em Deus há muito tempo, porque Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. E a palavra de Deus diz, né, que ali o apóstolo Paulo, né, o servo do Senhor, foi decapitado, mas ele falou, eu combati antes disso, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. José a mesma coisa, combateu o bom combate. Jesus a mesma coisa, combateu o bom combate e guardou a fé. Assim agora falta eu e você combater o bom combate e guardar a fé. Meus irmãos, por mais que pareça tardio a volta de Cristo, diz a palavra de Deus, vai acontecer, tá? Fica ligado aos sinais dos tempos, mesmo que algumas coisas, né, por essa tecnologia tá mudando até os sinais dos tempos, né? Mas Deus vai revelar os seus, tá? Eu falei isso para um irmão hoje. Deus revela os seus antes de acontecer o grande acontecimento final da história humana. Isto vai acontecer, tá bom? E nós devemos estar preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja. Se você estiver passando por qualquer dificuldade, vai passar, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus honrou José, Deus honrou o seu filho Jesus Cristo, Deus honrou o apóstolo Paulo e Deus também vai nos honrar. Só basta nós continuarmos na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Fique na paz e fique com Deus.